Esse é realmente de gramática mesmo. No caso, o tema para esse vídeo aqui vai ser pessoas do discurso. Isso aqui é uma coisinha rápida que a gente tem que comentar, porque geralmente causa muita confusão. A gente tem três pessoas: a primeira, a segunda e a terceira. O que significa isso? Vamos lá. Você sempre parte do princípio de quem está falando, ok? E aí você se pergunta, ok, sobre quem essa pessoa está falando, ok? Então, se a pessoa estiver falando sobre si mesma, o assunto é sobre si mesmo. Então, a gente tem a primeira pessoa. Por exemplo, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu gosto de pão. Ok? Por enquanto em português para ficar mais fácil. Mas eu vou colocar em inglês, ó. I like bread. Então, olha só. Quando eu falo eu gosto de pão, sobre quem eu estou falando? Sobre mim mesmo. Então, o assunto eu é primeira pessoa. Segunda pessoa é quando o assunto é sobre a quem se está falando. Então, por exemplo, eu chego em você e falo para você: você gosta de pão? Porque eu realmente estou muito preocupado com essa informação. Do you like bread? E sobre quem que eu estou falando? Eu estou falando sobre você. E você é quem? Você é a pessoa para quem eu estou falando. Ah, inclusive, ó, o assunto é sobre para quem se está falando. Melhor desse jeito aqui. A terceira pessoa é quando o assunto é sobre outras pessoas. Então, se eu estou falando para alguém. Eu sou a primeira pessoa, esse alguém é a segunda pessoa. Qualquer outra referência que não se encaixe nessa linha, pensar que tem uma linha, né? Pessoa que está falando, pessoa que está ouvindo. Eu estou falando para essa pessoa aqui. Então, essa é a primeira. Se eu estiver falando sobre eu sou a primeira pessoa, ok. Agora, se eu estiver falando sobre essa pessoa aqui, então eu estou falando segunda pessoa. Se eu estiver falando sobre qualquer outra pessoa que não seja essas duas, é terceira pessoa. Por exemplo, ele gosta de pão. He likes bread. Ok? Perceba que, vamos lá, eu chego para você e falo, ele, o Zezinho, não gosta, aliás, gosta de pão. Ok? O assunto sobre o que eu falei é sobre mim? Não. Então não é a primeira pessoa. É sobre você, para quem eu estou falando? Também não. Então não é segunda pessoa. É sobre outra pessoa que não está na conversa. Então aquela pessoa é a terceira pessoa. Ok? Aí fica um pouquinho mais complicado quando a gente fala de plural. Não muito. Ok? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Vamos colocar do plural para ficar mais interessante. E terceira pessoa do plural. Ali em cima estava tudo do singular, tá? Deixa eu corrigir isso daqui. Ok. Então, a primeira pessoa do plural continua sendo a mesma coisa. A diferença é que você considera que quem está falando
é um grupo de pessoas e o assunto é sobre esse grupo, ok? Obviamente, não é o grupo inteiro falando ao mesmo tempo, mas, por exemplo, tem eu e o Zezinho aqui. Daí eu falo, nós dois, e aí eu direciono, né, para uma outra pessoa, a segunda pessoa, ok? Exemplo, deixa eu só colocar mais uma linha aqui, porque aí eu consigo colocar um exemplo. Nós gostamos de pão. We like bread. Perceba que a gente tem um grupo, desse grupo sai o assunto para uma outra pessoa, ou pessoas, como a gente vai ver no próximo. Só que a gente considera o primeiro grupo inteiro como se fosse uma coisa só, nós. Na segunda pessoa do plural, novamente, mesma coisa. Só que o assunto, ó, não é para quem se está falando, o assunto é sobre o grupo de pessoas para quem se está falando, ok? Então, por exemplo, deixa eu colocar mais uma linha aqui. Ok. Vocês gostam de pão. You like bread. Ok? Então, novamente, você tem alguém que está falando, seja uma ou mais pessoas. Esse alguém que está falando para alguém ou para algum grupo de pessoas. Se o assunto do que essa pessoa está falando for esse grupo para quem ele está falando, é a segunda pessoa. Terceira pessoa, aí é bem mais simples. É qualquer outro grupo de pessoas. Por exemplo, eles gostam de pão. Peraí. Like bread. Ok? Bem simples, tranquilo. Agora, a gente já discutiu, né? O singular e o plural. Perfect. Very nice. Agora, deixa eu só colocar aqui, ó, singular. Eu estou colocando bem bonitinho porque a gente vai, né, colocar isso aqui lá para vocês dar uma conferida nas anotações. Espera aí. Pronto. Singular, plural, bonitinho, bem organizado. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Existe algumas palavrinhas que podem representar o nome de uma pessoa. Então vamos colocar aqui, ó, pronomes de sujeito ou objeto. Eu vou falar melhor sobre isso num outro vídeo. Eu só vou colocar aqui para vocês verem que meio que existe um padrão, tá? Então a gente tem primeira, segunda, terceira pessoa. Vou colocar mais uma linha aqui, porque essa linha eu vou colocar se é singular ou plural. Ok? Aí dá para montar né, uma tabelinha com essas informações, ok? Pula 1. No inglês a gente tem I, no português significa eu. Aqui a gente tem you, que significa você. Aqui a gente tem 3 opções. Ele, ela, she. E a gente tem o it. O it ele é um caso mais complicadinho. Novamente, eu não vou falar sobre isso agora, ok? Já no plural a gente tem o we. O you, ele serve tanto para o singular quanto para o plural, ok? Isso é uma característica interessante. E na terceira pessoa do plural, a gente só tem uma opção para todas as 3 aqui. Então, essa é
os pronomes de sujeito, ok? Inclusive, eu vou tirar essa parte do objeto aqui para não confundir. Depois, a gente também vai ver pronomes de objeto, ok? Eu vou colocar aqui do lado, aí eu vou editando. Mas, ó, é basicamente quase a mesma coisa que os de sujeito. Só muda algumas coisinhas. Basicamente, só muda algumas formas. Ok? E é só isso que muda mesmo. Então, beleza. Revisando aqui rapidinho. Tem uma pessoa falando, ou mais de uma pessoa, e tem uma pessoa, ou mais de uma pessoa, ouvindo. Falante, ouvinte. Se o falante está falando sobre si mesmo, primeira pessoa. Se o falante está falando sobre a outra pessoa que está ouvindo, sobre o ouvinte, segunda pessoa. Se o falante está falando sobre outras pessoas que não seja ele ou o ouvinte, terceira pessoa. Singular e plural só muda que é uma ou mais de uma pessoa, nada demais. E a gente vai classificar os pronomes de acordo com isso, com o tipo de pessoa, ok? Então é isso, para esse vídeo a gente vai ficando por aqui. No próximo eu vou mandar mais detalhes sobre esses pronomes aqui, tá? Então, ó, eu vou salvar como, inclusive, porque aí eu já deixo certinho na pasta, entra nessa pasta aqui, porque eu quero colocar um nome diferente. No caso, qual é mesmo? Pessoas do discurso. Pronto, está salvo. Aí depois, na próxima, eu já continuo a partir daqui, tá? Aí eu dou uma explicada melhor sobre essa parte. Então, beleza. Até o próximo.